Na aula de hoje nós vamos aprender como dissertar a partir de imagens. Nós vamos analisar charges, tirinhas, cartoons e ver como isso pode aparecer na redação, na proposta e como você pode utilizar, fazer uma boa interpretação e escrever um texto bem legal. Vamos lá! Você já deve ter lido aquela frase famosa do Confúcio que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E é justamente isso que nós vamos ver hoje. Tenho certeza que você vai aproveitar bem e vai poder aplicar nas suas redações. Nós vamos ver primeiro uma imagem que vai aparecer. Essa imagem que nós vamos analisar é uma imagem dessas crianças e você nota claramente que são crianças de etnias diferentes. O que essa imagem traz para você? O que você se lembra quando vê uma imagem como essa? Então pense um pouquinho, reflita um pouquinho. Eu tenho certeza que, dependendo da sua criação, da sua formação, várias coisas vêm à sua mente, várias ideias. E muito também tem se falado na mídia sobre questões raciais, étnicas. Então você olha para essas crianças, crianças de mãos dadas, de etnias diferentes, com cores de pele diferentes, e elas estão felizes e unidas. Quando falamos disso, nós devemos imediatamente associar com a questão dos direitos humanos. Então você vai perceber que os direitos humanos vão ajudar muito na redação, porque principalmente quando se fala de Enem, você não pode ferir direitos humanos na questão da sua conclusão, sob pena até de você zerar a sua redação. E quais são os direitos estabelecidos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos? São 30 artigos básicos que você precisa conhecer. Se você não conhece ainda, para o vídeo um pouquinho, dá uma pausa e procure na internet. Você vai encontrar vários sites e você vai poder baixar e ler. Leia com calma, leia cada um deles, não é muito longo e é muito importante você ter conhecimento para você poder escrever o texto sem ferir esses direitos. É importante também para a sua convivência, para o nosso dia a dia e vai ajudar você também a analisar os textos motivadores, as charges, as imagens que vão aparecer nos textos motivadores do Enem ou de outros vestibulares também. Para apenas exemplificar, eu vou ler para você 2 artigos, os 2 primeiros, e depois por conta você faça o seu estudo e aprofunde o seu conhecimento, porque é muito importante. O primeiro diz assim: todos nascem livres e iguais em dignidade e direito. Então, esse é o primeiro que está lá na declaração, e já associando com a imagem, você vê que não há distinção. Todas as pessoas nascem livres, têm direito à liberdade. E o segundo artigo já diz assim: não haverá distinção de raça, cor, língua, religião, tampouco origem ou riqueza. Mais uma vez você percebe que esse artigo também tem tudo a ver com a imagem que nós vimos agora há pouco, porque fala da cor, fala da raça, e aí você já pode pensar em origem, em riqueza, pobreza, questão de religião e tudo mais. Então é muito importante você conhecer para você aplicar direitinho na sua redação. Agora, dê uma olhadinha comigo nessa figura que vai aparecer para a gente fazer uma análise bem interessante. Essa figura que você está vendo tem no início dela um primata que vai evoluindo e o homem vai ficando então ereto até aparecer lá no finalzinho ele de novo na mesma altura. Se você comparar, você vai olhar aí na sua tela, você vai perceber que aquele primata do início está na mesma altura, mesmo nível do homem que agora está sentado na frente de um computador. Mesmo sem a gente contextualizar, sem falar para você de onde saiu essa imagem ou o que ela quer dizer, eu tenho certeza que você conseguiria escrever alguma coisa, dissertar, fazer uma crítica, talvez, sobre a mudança de ações do homem, o que o homem tem feito, como a tecnologia tem, de certa forma, atrapalhado, feito o homem regredir em alguns aspectos, ou não. Você poderia pensar aí qualquer coisa a respeito e pensar num tema sobre essa imagem. Então é importante você analisar, veja que essa imagem forma como se fosse um arco, desde o primata, desde o macaquinho lá até voltar para o homem, como se estivesse crescendo e depois voltando. Então é claramente uma crítica à questão da tecnologia. Então veja, se uma imagem dessa aparece, não é obrigatório ter uma explicação sobre ela. Eles podem colocar simplesmente lá uma figura ou dizer a fonte e você terá que fazer a sua análise. Então é mais ou menos isso que eu fiz agora e você pode fazer, lógico,
com mais calma, se aprofundar um pouquinho mais. Essa figura agora, que você vai ver, vai aparecer aqui do lado, veja só, nós podemos notar então pessoas que estão competindo, pessoas que têm alguma dificuldade de locomoção e elas estão participando de uma corrida. Então é interessante você analisar, você ver a questão do esporte e qual é o trabalho que você vai fazer agora, qual é o exercício rápido para você começar já a entender como funciona a questão das imagens. Você vai fazer o nosso famoso plano dissertativo. Lembra do plano dissertativo? Quando você coloca lá a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, e quando você coloca em cada uma dessas partes, você vai desmembrando. Na introdução eu preciso ter uma tese, uma apresentação do problema, um direcionamento do que eu vou tratar no restante do texto. Depois no próximo parágrafo, desenvolvimento, eu tenho que colocar o meu posicionamento, eu tenho que colocar exemplos, argumentos. Segundo parágrafo de desenvolvimento, a mesma coisa. E por último, a conclusão. É assim que você vai fazer o seu plano dissertativo. Não é a escrita ainda completa do texto. Então, o que você vai fazer? Olhando para essa imagem, você vai fazer esse plano dando uma ideia ou positiva ou negativa. Você pode falar tanto do lado bom desse esporte, das pessoas que têm dificuldade também poderem se envolver na questão esportiva, o que é muito bom, ou você pode falar também, talvez, da falta de investimento ou alguma questão desse tipo. Pense aí, veja o que você quer colocar e faça esse exercício. Dê uma pausa, daqui a pouco você volta. Agora vamos ver uma tirinha. A tirinha que vem a seguir é uma tirinha do Snoopy. E você vai poder ler também, dá uma lidinha aí com calma. Você vai ver que o cachorrinho está deitado, primeira posição, depois o cachorrinho muda de posição, deita com a barriguinha para baixo e está pensando algumas coisas, depois ele já senta e na última parte, o último quadrinho, o cachorrinho já está em pé. Então você tem que analisar o que é visual e o que é verbal, não se esqueça, é uma tirinha. Então esse cachorrinho que começa no início lá, deitadinho, ele está pedindo um carinho das meninas, você vai ler lá que ele quer ser aquele cachorrinho do campus, né, onde as menininhas vão lá e acariciam, e ele só quer isso. De repente ele começa a pensar em outras coisas e fala, peraí, mas olha, eu posso não ter só isso, né, estar nessa fraternidade, elas poderiam também me abraçar, essas meninas. E aí ele vai se levantando, e no outro quadrinho ele já está em pé. Peraí, agora eu já estou me vendo, e no final aparece o cachorrinho totalmente em pé, dizendo, eu sou o grande homem do campus. Então ele começa como um cachorrinho, um petzinho, um animalzinho que só quer um carinho das meninas, e você vê que tem uma questão ideológica, talvez até sexista no caso, e no final ele já é um homem, então um cachorrinho que vai virar um homem, o grande homem do campus. Você tem que pensar então o que isso traz, o que tem por trás dessa tirinha, quais são as informações, quais são as questões políticas, talvez ideológicas, ou o que tem sido ensinado durante décadas, séculos até, a respeito do homem, a respeito da mulher. Faça essa análise e isso vai ajudar então quando você for fazer um texto baseado numa tirinha. O tema não aparece, mas você pode muito bem descobrir fazendo apenas essa análise do texto. Agora é a tirinha da Mafalda. A Mafalda é aquela menina que é tão inocente, mas é tão esperta ao mesmo tempo. E você pode olhar, você vai ler a tirinha e perceba que aparece uma questão relacionada à cultura e à televisão. E ela faz uma brincadeira, você vai ler, tá? Essa é a sua parte. Você vai ler e você vai ver que tem uma ambiguidade aparecendo aí. É usada uma palavra num sentido e, na verdade, ela tem um outro significado. Você vai olhar, você vai fazer a leitura, vai comparar e depois, se você tiver dúvida, você entra em contato com a gente, tá? Mas no seu material impresso, vai ter lá uma orientação a respeito disso e você vai poder verificar direitinho. Mas eu tenho certeza que você é capaz. Você é capaz de ver o tema dessa tirinha, fazendo uma leitura bem calma e analisando a imagem e analisando o contexto em relação à cultura e à televisão. Veja essa charge do Angeli, muito interessante, porque você percebe aí os tons, analise as cores agora. Antes nós vimos as tirinhas todas em preto e branco. Agora você percebe tons de cinza, você percebe a palavra universidade, escrita bem grande em vermelho e com a letra C, então aparece aí um erro, interessante. Você vê um muro e também esses dois personagens que estão ali querendo entrar para a universidade.
Então, eles estão discutindo o erro que aparece na universidade, na placa da universidade. E quando você imagina que ele vai falar, poxa, universidade está escrito com C, mas universidade se escreve com S, você se surpreende com a leitura, porque ele diz o quê? Nossa, não vai dizer que está errado ali. Universidade se escreve então com 2 S's? Então você percebe que a pessoa que o Angeli faz uma crítica tanto à educação superior quanto àqueles que estão saindo do ensino médio para chegar até a universidade. Faça essa análise, veja por que será que o muro está desse jeito, por que das rachaduras do muro, por que a cor cinza, por que esse destaque em vermelho para o título da universidade e assim vai. Então faça essa análise que aí você vai mais uma vez enriquecer o seu repertório e conseguir escrever textos bem legais. Veja como é importante a gente estudar essa questão de tirinhas. Essa que você vai ver agora surgiu no Enem. Não é uma redação, mas ajuda você, porque é uma questão que vale muito ponto. Então veja aí, você vai notar agora, vai poder ler essa tirinha que vai fazer uma crítica ao conhecimento que você tem na internet e como que realmente a pessoa é de fato. Sabe aquela questão de você colocar um perfil que não é verdadeiro, ou então de você pesquisar só lá no Wikipédia, ou então de você ser covarde de usar a internet ou usar talvez o WhatsApp para você terminar um relacionamento, em vez de olhar no olho da pessoa e conversar com ela. Então é isso que está falando essa tirinha, você pode ver, você pode ler aí na sua tela. Agora, eu vou ler para você a questão do Enem. A tirinha denota a postura assumida por seu produtor frente ao uso social da tecnologia para fins de interação e de informação. Tal posicionamento é expresso de forma argumentativa por meio de uma atitude, e aí nós temos as opções. Letra A, uma atitude crítica expressa pelas ironias. E, gente, está fácil demais. Você está vendo as outras opções aí, mas na primeira ele já matou, porque ele disse justamente que há uma crítica, e pelo que você pôde ler, pelo pouquinho que eu expliquei, há sim uma crítica entre a realidade e o uso da tecnologia, e expressa pelas ironias. Então você vê que no alto da tirinha tem uma expressão e embaixo tem uma imagem com um texto mostrando justamente o contrário. Então é uma crítica com ironia. As outras opções você pode ler aí, mas você vê que elas realmente não se encaixam. Agora, para finalizar essa aula, nós temos alguns exercícios. E o primeiro deles é uma redação do ITA, uma dissertação que você tem que olhar para essa figura que está aparecendo aí, e embaixo dela diz o seguinte: ora, saiam daqui, seus imundos. Estão pensando o quê? Só dou esmolas para tragédias internacionais. Então, pela figura que você vê aí, pela imagem, você está percebendo esse homem aí que tem muito dinheiro e as pessoas em volta, fora do carro dele, pedindo esmola, pedindo ajuda. É o pessoal que está próximo a ele, mas ele só atende tragédias internacionais. Tem uma crítica muito forte. Você vai ler a proposta com calma, observar bem a imagem, fazendo análise como a gente tem feito até agora. Olha a questão das cores, questão do texto que está embaixo. Olhe os detalhes em volta do carro desse homem. Você vai fazer toda essa análise. Faça uma ligação com as tragédias que têm acontecido ao redor do mundo e como as pessoas lidam com elas, para depois você então poder escrever o texto conforme a orientação que está aí. E você pode também baixar o arquivo, não se esqueça. No arquivo essa proposta vai estar lá, bonitinha, com a imagem, com todo o texto, todas as informações para você escrever a sua redação. E logicamente, se tiver dúvida, entre em contato com a gente. E fazendo um apanhado geral do que a gente viu hoje, é importante você ficar atento à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Você não pode deixar de ler. Se você não leu ainda, não conhece, como nós dissemos hoje, é importantíssimo. Você tem que conhecer esses 30 artigos, porque eles estão envolvidos na política mundial, estão envolvidos não somente no que você vai fazer agora, no seu vestibular, no seu concurso, no seu Enem, mas é para a vida toda. Então, é muito importante você conhecer, é muito importante você exercitar, tê-los em mente, para que quando você estiver escrevendo, eles possam fluir com maior facilidade. Lembre-se que na conclusão, principalmente na questão do Enem, você não pode ferir os direitos humanos. Então, como eu vou saber se eu estou ferindo ou não se eu não conheço os direitos humanos? Então, não perca essa oportunidade.
por favor, leia os direitos humanos, faça um resuminho, coloque palavras-chave para você se lembrar e esteja com ele sempre atento. É bom você ler bastante até chegar à sua prova para que ele fique bem fresquinho. E quando você estiver escrevendo, então, naturalmente você vai perceber se a sua proposta fere ou não fere os direitos humanos. Outra questão importante é você perceber que nas charges, nas tirinhas, nas imagens, tudo aquilo que nós podemos analisar hoje de linguagem visual e de linguagem verbal, nós temos, de certa forma, críticas sociais. E a crítica social está diretamente ligada com direitos humanos. Então, não perca essa chance. A hora é agora de você ler os direitos humanos, estudar bastante. Analise tudo que você estiver lendo, analise as imagens, os outdoors, os discursos das pessoas e comece a perceber, poxa, isso que a pessoa disse fere um direito humano. Não lembro qual é, mas eu sei que fere. Vou lá, dou uma olhadinha. Isso vai fixando, vai trazendo para sua mente. E daqui a pouquinho está natural para você escrever um bom texto sem ferir os direitos humanos. Vamos escrever?